Media Market Podcast começando o nosso primeiro episódio, edição Startup Summit 2024. Estamos aqui com o estúdio móvel diretamente da Feira de Negócios, então eu já te adianto que provavelmente vai ter algum ruído, mas o conteúdo vai se sobressair, eu tenho certeza. A gente recebe a Ângela Ferreira, coordenadora de pré-vendas e marketing da Animate. Seja muito bem-vinda ao Media Market Podcast. Obrigada, Luísa, é um prazer. Imagina. Já tava aqui num papo de bastidores, porque quem é a audiência cativa do Media Market Podcast sabe que prospecção e pré-vendas é um papo que eu adoro. Se pudesse, a gente ficava aqui 1 hora conversando sobre isso. Inclusive, até essa semana eu tava gravando um episódio em que a gente falava sobre como é universal essa dor da área comercial das empresas relacionada à prospecção, né? É um desafio muito grande. E você que principalmente trabalha estruturando uma área, acompanhando indicadores de performance, pode concordar comigo. Com certeza, Luísa. É uma área que é uma dor muito latente, principalmente nas empresas, mas que muitas vezes as empresas elas se preocupam em desenvolver, em ter bons representantes comerciais, vendedores, mas às vezes não entendem da importância de estabelecer processos, de criar uma boa estrutura para desenvolver essa área comercial, né? Nossa, com certeza. Eu concordo plenamente. E a gente, enfim, entra em contato com muitas empresas e muitas agências, e eu vejo que justamente isso que acontece. A galera ignora muito a importância da qualificação e de ter um time de pré-vendas e acaba desperdiçando muitas horas desse time de vendas que poderia estar focado em fechar, né? Exatamente. A gente tem, muitas vezes, quando tu monta uma empresa ou tu tá desenvolvendo uma área comercial, tu se preocupa muito em ter bons vendedores, né? Mas a gente esquece, e hoje cada vez mais existe bastante literatura sobre isso, falando que não necessariamente o vendedor ele precisa ter aquele talento que a gente antigamente tinha, nasceu para ser vendedor, né? A gente sabe que o bom vendedor, claro, ele precisa ter algumas skills, algumas habilidades essenciais, comunicação, resiliência, enfim, uma série de habilidades que a gente entende, né, que é importante, mas o principal é se existe uma estrutura para desenvolver ele tecnicamente, né? E se existe uma estrutura onde tu tenha um processo que torne esse vendedor muito mais eficiente. Então, por isso a gente fala hoje, cada vez mais, isso. Hoje eu digo algo que já vem se falado já há mais de quase 10 anos, né? Mas sobre a área de pré-vendas, né? Mas se coloca na história, né? Na linha do tempo, 10 anos é relativamente novo, né? Total, com certeza. Para o mercado, né? Principalmente para encontrar profissionais para esse tipo de função, ele é muito novo, né? Então, eu lembro, assim, logo que eu comecei a ingressar e me tornei primeiro pré-vendedora, era raro encontrar pessoas com essa experiência, né? Então, as pessoas, mas eu preciso de experiência. Não, mas não tem, o mercado tá desenvolvendo isso, né? As pessoas estão se formando em pré-venda. E eu fico muito feliz que hoje já tem um cenário bem diferente, né? Muitos profissionais mega qualificados que têm total potencial para exercer essa função. Principalmente que se tinha uma ideia, né, Luísa, que a pré-venda ela era uma área muito de passagem. E, naturalmente, se tem um pouco dessa concepção, não acho errado, mas hoje a gente vê que é uma função extremamente importante que não precisa ser uma de passagem. A pessoa pode fazer uma carreira como pré-vendedor. Com certeza, até porque é um aprendizado que é construído, né? Mesmo que a gente trabalhe, enfim, imagino que você tenha também um processo estruturado, uma máquina, né, de vendas, como a gente chama, é um aprendizado. A cada ligação que você faz pro lead é um novo repertório, é uma nova abordagem que pode ser construída, é insumo para melhorar, né? Ainda mais que o mercado hoje, eu estava conversando até com alguns colegas de antigamente, lembrando da época que a abordagem, quando o pré-vendedor ele é desenvolvido tecnicamente, aprende todos aqueles frameworks e todas aquelas metodologias de qualificação, antigamente as pessoas realmente ficavam impressionadas com uma abordagem quando tu era abordado por um pré-vendedor. Não, só um pouquinho, quem é esse cara, quem é essa pessoa, ele tá lendo a minha mente, né? Hoje não.
Hoje as pessoas já sabem, muitos entendem, olha, quem tá me ligando aqui é um pré-vendedor. E então hoje o profissional de pré-venda, ele precisa muito mais, não só de script, que hoje já tá isso muito por fora, não se faz mais isso, não se tem, não se trabalha com script, apenas uma ideia de como abordar. E a gente precisa de um profissional habilitado a desenvolver um relacionamento, a desenvolver uma comunicação assertiva, uma comunicação onde ele está conversando com o lead e o que é o lead, né, o prospect, o potencial cliente, com o entendimento da realidade daquele lead que está sendo prospectado, né? Sabendo como é que é o mercado, e isso exige preparação. Isso não é qualquer profissional que faz isso. E eu falo e friso muito, pré-vendas não é uma etapa para ser vendedor. A gente está falando de profissionais diferentes com objetivos diferentes, né? Nossa, e até skills diferentes. Total, né? Totalmente diferente. Fica tranquila, Ângela, com relação a essa pergunta que eu vou fazer agora, porque esse episódio só vai ao ar depois que o evento já tiver passado. Beleza. Então eu quero spoilers dos segredos da pré-venda de alta performance. O painel que vai acontecer hoje. É hoje? É hoje. Hoje às 4, às 16 horas. A gente tem conversado muito para criar esse painel, né? E uma das coisas que a gente percebe hoje, assim, que claro, o segredo, a palavra segredo é geralmente uma coisa que atrai, né, pra chamar atenção. Mas eu acho que, assim, não é uma bola de cristal, a gente vai desvendar um grande mistério, né? Mas eu falo que o segredo para mim, né, o que eu acho que é primordial para que a gente tenha uma equipe de alta performance, é que você saiba, primeiramente, né, qual é o objetivo que a sua empresa tem para a captação desse cliente, então que tenha uma estratégia bem alinhada. Eu acho que isso é o primeiro ponto, para que a gente possa criar um plano tático para que tu possa desenvolver esse processo comercial, mas sem dúvida é um acompanhamento e desenvolvimento desses profissionais. Então, para mim, o segredo de uma pré-venda de alta performance, de um trabalho de prospecção, principalmente, é quando o profissional de pré-vendas consegue colocar todas as suas habilidades, mas que ele está sendo desenvolvido para isso, para que a gente consiga entender o que o mercado está pedindo. E eu falo muito isso, o pré-vendedor não é só o cara que vai atrás, mas é o cara que traz a informação para dentro da empresa. É isso. Então, ele é o cara em tempo real. Ele tá ali de cara a cara com o teu lead, falando, conversando e ouvindo o que o teu lead, ou o teu prospect, o teu potencial cliente precisa. E isso, se a empresa não consegue pegar essas informações valiosíssimas e transformar isso em dados, para que tu possa fazer todo um entendimento estratégico, para ver aonde que tu tá indo, qual é a rota que tu deve pegar. Hoje mesmo eu tive uma reunião com o meu time de vendas e pré-vendas, junto com o CEO, onde meu time, né, eu fico muito feliz com isso, elas trouxeram informações riquíssimas onde pode impactar no modelo comercial de como a gente está fazendo a venda, né, onde a gente diz assim, pô, o lead não está comprando por isso, não, só um pouquinho, então acho que a gente precisa fazer uma mudança, uma análise de como que a gente está vendendo o nosso produto. Hoje eu trabalho com software, então assim, será que o concorrente está vendendo de uma forma, está vendendo de forma modular, e isso de repente é algo que a gente precisa entender, que talvez a gente precise se posicionar dessa forma, ou não? Claro que existe N fatores para se fazer uma mudança, mas são informações riquíssimas e que a gente precisa saber usar. Então, assim, a partir disso é que a gente consegue alinhar um bom discurso com o teu pré-vendedor, alinhar onde ele está, como é que ele deve abordar para que ele consiga driblar bem uma possível objeção. Então, é essa troca, eu acho que esse é o segredo da alta performance, através das informações que são coletadas, a gente fazer ajustes na nossa operação. E a gente precisa de dados. Pré-venda, eu falo muito assim, a gente tem que saber rapidamente fazer a mudança. Olha, errou, agora a gente muda e tem que ser muito rápido. E para isso, a gente precisa das informações, os dados bem entendidos, identificando motivos de perda, identificando por que a venda não evoluiu, fazendo constantemente treinamento, porque mesmo um time com muita experiência, pessoas às vezes com experiência, a gente precisa tá treinando o tempo inteiro, né? Eu faço sempre a analogia de um grande jogador de futebol, mesmo que ele seja um gênio, ele treina. Com certeza, né? Todo dia, às vezes exaustivamente, então, por 10 horas. A gente precisa treinar. Então, acho que são pontos, assim, treinamento,
troca de informação, compartilhamento de informações com as demais áreas da empresa. Isso é que traz o resultado. E o pré-vendedor, ele tá ali não é para agendar uma reunião de vendas, que também é a finalidade, mas é para levar uma oportunidade com uma qualificação, onde tu vai impactar muito no ciclo de venda, onde tu vai tornar a tua operação mais eficiente. O que eu vejo nas empresas quando elas começam, e isso é muito natural, faz parte do processo, é que o pré-venda ele é contratado depois, primeiro se monta um time de vendas, e aí começa a entender que tem gargalos ali, e ele, então acho que a gente precisa de um pré-vendedor. É um erro que se comete, né? Grave. Porque isso tu tá perdendo tempo e botando dinheiro fora. Então, quando a empresa tem um recurso menor para se implementar um processo comercial, ela deve sim começar primeiro a gerar a demanda. Gerar a demanda, quem faz isso é um pré-vendedor. E aí é um pré-vendedor, isso. E, gente, eu acho que eu vou falar numa coisa até um pouco polêmica, né? Não é porque ele tem um custo mais baixo para a empresa. É porque ele tem as habilidades e as skills necessárias para qualificar esse potencial cliente, para levar, muitas vezes, quem está fazendo no início de uma empresa, a gente está falando aqui de startup, empresas que estão começando, é o próprio CEO da empresa. Então, imagina a hora desse CEO, vamos falar real, né? Às vezes, cara, eu que tenho que fazer, eu que domino o produto, eu que vendo. Beleza, nesse primeiro momento, então é 1000 vezes melhor você ter um excelente pré-vendedor e que não seja júnior, né? Vamos deixar claro isso, que tenha mais experiência, e no mercado a gente já encontra profissionais experientes, mas que ele vai te entregar oportunidades muito qualificadas e com real interesse de compra. Então, tu otimiza, né? Tu otimiza o tempo, ganha tempo no sentido de o ciclo de venda muitas vezes reduz. Daí tu tem, então, o dinheiro entrando mais rápido dentro da tua empresa. Não, e é quase... caso alguém ainda não enxergue a necessidade de um time de pré-vendas, é só colocar na ponta do lápis, né? A quantidade de horas que provavelmente esse CEO tá fazendo venda e não fechando a venda de fato, mas assim, entregando informação sobre negociação, sobre produto, que a gente sabe que dependendo do segmento, vendas complexas vão ter um ciclo ali muito mais longo de negociação. E por que tu não vai otimizar o teu tempo tendo um profissional adequado para isso, sabe? Não, parece até jabá esse episódio, porque assim, a gente não tem nenhum contraponto, a gente tinha que ter trazido uma terceira pessoa aqui pra fazer esse contraponto. Sabe o que eu achei curioso quando eu tava estudando sobre você e a Animati? Você é coordenadora tanto de pré-vendas quanto de marketing, então lá não tem aquela briga de esse lead não chegou qualificado, o marketing tá me enlouquecendo, não, tá todo mundo alinhado. Vamos dizer que não é que tem uma briga, né? Porque se vão brigar com a mesma pessoa, né? Pois é. Mas eu digo que existe, e aí de novo eu volto na informação, né? Na importância de se coletar informações e dados, é que aí o pré-vendedor, ele tem a informação de como que o lead chegou através do marketing, que tu tá gastando uma grana, né? E dói, esse dinheiro tá entrando, e aí tu vê o lead lá, o custo do lead caríssimo, e como assim que não é qualificado, né? E aí, esse pré-vendedor que já tá treinado para isso, já tá habituado a receber o lead, ele te passa um bom feedback sobre o que precisa melhorar lá nas tuas campanhas de marketing. Exato. Então, é muito importante essa troca de informação. Não é tipo assim, cara, eu te mandei um livro e te vira. Não, o que aconteceu que não evoluiu pro time comercial de vendas, né? Não era um lead qualificado, ele interagiu num determinado conteúdo, esse conteúdo tá trazendo esse tipo de perfil de lead que não é legal para nós, então nós vamos ajustar. Então o ajuste é muito rápido, né? De como que a gente tem que trabalhar as nossas campanhas e muitas vezes até o que tá gerando de mais assertividade. Eu lembro que numa outra empresa a gente trabalhava muito num formato de funil Y, assim, onde o lead chegava do inbound, mas às vezes era um lead até mais de topo e meio de funil. Então, assim, a gente fazia uma conversa, então a gente daí pegava uma pessoa que estava acostumada a prospectar e falava com esse lead nessa época, a gente fazia isso, e eles traziam muito feedback sobre o conteúdo. Então, era pré-venda que dizia assim, cara, investe nesse conteúdo que esse aqui, os leads são ótimos. Esse aqui publica mais, que tá vindo lead muito bom desse conteúdo. Então, assim, a gente às vezes tá lá batendo cabeça, o que a gente pode fazer para trazer mais lead? E a informação tá ali no nosso time, que tá o dia inteiro, ou investe em pesquisa para entender como é que tá o mercado. E a gente tem ali uma informação em tempo real.
E é esse time e esse tipo de informação que vai traduzir aquele número que tá num dashboard para uma realidade que precisa ser transformada, né? Mas a gente tá aqui falando e eu pensando na nossa operação aqui, tá as meninas da minha equipe, como é delicado, né? É muito difícil. A gente que trabalha num grupo de comunicação, às vezes não consegue alinhar essa comunicação. Imagina para quem tem operações menores, ou enfim, são muitos obstáculos ao longo dessa jornada, né? Verdade, Luísa. E eu acho que isso tem uma responsabilidade. Quem tem essa responsabilidade dessa comunicação fluir é a liderança, né? É criar ritos, rituais, dinâmicas onde essa informação circule, né? Porque às vezes a gente também tem assim, poxa, nossa, o meu time tá fazendo uma coisa incrível e tal, mas tá ali, né? Ficou guardadinho entre eles aquela e tá todo mundo orgulhoso com aquilo ali, né? Mas quanto foi divulgado? Quanto foi falado? Isso é um papel da liderança. Isso é um papel onde a liderança tem que dizer, meu time trouxe isso aqui é relevante. Então, cada vez mais a importância das áreas estarem, e acho que as empresas, né, têm evoluído para se trabalhar de uma forma muito mais sistêmica, harmoniosa, onde as informações, onde circulem de forma mais harmônica, não sei se é a palavra, mas assim... até mesmo mais fluida, mais né? fluida, essa é a palavra. Mais fluida, que a informação tem que chegar, né? Então, e eu acho que para mim é um papel da liderança e também de empoderar o teu profissional, né? Cara, vai, fala, mostra, apresenta, né? Acho que essa coisa de empoderar a área, como eu já fui para vendedora e já faço gestão há um tempo, assim, eu sempre fui muito de defensora da área, porque eu via esse grande potencial que antigamente ele não tinha esse nível de importância dentro das empresas, né? Então eu sempre fui defensora, tanto do papel do pré-vendedor, como também do que a gente traz de informação, né? E aquela defesa, não, a gente precisa ter a melhor ferramenta, a gente precisa entender, porque são dados, os dados, né? Aprendi isso, assim, a gente passa a ser um pouco viciado em dado, né? A gente não quer tomar nenhuma decisão se não seja baseado em dados. E isso para uma empresa que, por exemplo, está começando, é extremamente importante, porque se tu não tem dado, tu pode dar um passo que pode quebrar a tua empresa. Exato. Então, como que você usa esses recursos humanos dentro da tua empresa para que te tragam, né, essas informações de qualidade? Que sensacional. Ângela, tem uma pergunta muito clássica aqui de Media Market Podcast que eu preciso fazer para você antes da gente encerrar. Quem tá nos ouvindo aqui agora, esse episódio é finito, ainda mais em evento que é uma dinâmica curto. Então, para quem tá interessado no tema, quer aprender um pouco mais sobre pré-vendas ou sobre prospecção de forma geral, o que tu indicaria? E aí fica assim, totalmente aberto, tá? A gente não tem restrição nessa pergunta. O que eu indicaria para quem vai trabalhar com área de pré-vendas, assim, primeiramente, entender qual é o momento da sua empresa na hora de contratar. Uma vez eu tive uma fala sobre isso, sobre que tipo de profissional a gente contrata, e é muito importante que, por exemplo, quem está começando uma operação não contrate pessoas júniores, e sim uma pessoa com experiência para ela poder girar e gerar ritmo e constância na tua operação. Para mim isso é muito importante, que tu tenha uma ferramenta, né? E a gente está num evento aqui que tem N ferramentas sendo ofertadas aqui, de todos os tipos, mas algo que atenda a tua necessidade, onde tu consiga olhar para essas informações, esses dados, né? Então, assim, precisa desse investimento, isso não é dinheiro por fora, porque a gente precisa desse embasamento de informações, e essas informações, elas precisam estar unidas em algum lugar, senão também tu vai ter despender mais tempo para reunir as informações e analisar. Então, acho que isso também é um ponto de ter uma boa ferramenta, contratar profissionais que muitas vezes tu pode fazer essa mescla. Às vezes tu pode pegar uma pessoa um pouco mais experiente junto com uma pessoa com menos experiência. Às vezes é legal porque tu pode fazer testes. Claro. Né? Eu gosto muito de fazer testes. Então, quando tu contrata alguém, se é viável, contrate 2 pessoas. Porque aí tu faz um teste AB, até na questão de ramp-up, de evolução desse profissional na hora de que ele começa a trabalhar na tua empresa, e ver, poxa, se um evolui, o outro não tá evoluindo, vamos alinhar aí o que tá faltando, né? E muitas vezes tu entender para onde que tu vai rumar aí a tua operação.
Eu ouvi uma muito boa essa semana que é: vamos errar rápido para acertar rápido. Exatamente. E acho que tá muito alinhado com o que tu trouxe, assim, é exatamente isso. E gostei desse ponto de trazer um profissional mais sênior para um júnior, porque justamente, vamos abrir uma operação de pré-vendas, aí contrata a galera que não tá tão preparada e aí vai, às vezes, atribuir a isso o insucesso daquela operação, sabe? Porque o que acontece, né? Vendo na realidade que a gente tá aqui com empresas que estão começando, não existe tempo para treinar profissionais. Então, tu não pode exigir algo que tu não treinou. E tá tudo certo tu não ter tempo para treinar. Então, invista em alguém que tu não precisa demandar tanto treinamento, né? Deixa a pessoa ali evoluir, porque ela já tem essas habilidades, já tá acostumado, já entende, para depois tu começar a estruturar a tua operação um pouco mais robusta. Então, é importante isso, coloque no papel, porque o treinamento é imprescindível para quem é júnior. A pessoa não vai trazer o que tu espera, no tempo que tu espera, porque ela precisa se desenvolver. E a gente se fala de prospecção ativa, a gente precisa também ter entendimento que isso tem um tempo para começar a gerar resultado, né? E claro, cada empresa tem um ticket médio diferente, então o ciclo de venda muda, né? Tem empresas com, mesmo que sendo B2B, né? A gente tem empresas com um ticket maior, então a compra vai levar mais tempo. Mas entenda o tempo médio que isso vai acontecer, porque existe todo um trabalho de prospecção que também leva tempo. Não é ligar uma vez e a pessoa, ai, nossa, eu queria Era muito tudo você que eu aqui. estava esperando. Então isso leva tempo e leva dedicação, né? Nossa, com certeza. Obrigada, Ângela, por ter trocado essa ideia aqui conosco no Media Market Podcast. Foi, de fato, muito rico, mesmo que em pouco tempo, nessa dinâmica aqui, funcionou super bem. Obrigada por ter topado conversar conosco. Obrigada, Luísa, foi um prazer. Imagina. Eu encerro dizendo que você pode acompanhar todos os nossos episódios em media.market/podcast. Tchau, tchau.